Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Oncogeriatria Brasil Convida. Eu sou Poliana Souza, cofundadora da Oncogeriatria Brasil Ensino, e vou te acompanhar nesse episódio, acompanhada da minha colega de Oncogeriatria Brasil, Janine Capobianco. A Oncogeriatria Brasil é uma empresa de ensino focada na educação para o envelhecimento e se dedica na disseminação de informações sobre as particularidades do câncer no envelhecimento. Acreditamos no poder da educação para proporcionar melhores desfechos no tratamento oncológico dessa população. E para se manter atualizado no que se refere à oncogeriatria, não se esqueça de se inscrever no nosso site e em todas as nossas mídias digitais. Bom, o episódio de hoje ele é muito especial para mim, né, que sou afeita a esse tema, para a Janine também, e acredito que para muitos dos que nos acompanham nos seus cuidados no dia a dia com seus pacientes. No episódio de hoje, nós falaremos sobre espiritualidade em saúde e em cuidados paliativos. O nosso convidado de hoje também é muito especial, assim como o tema. É o médico João Carlos, médico graduado pela Universidade Federal de Campina Grande, oncologista pelo Hospital de Amor de Barretos. Atualmente, atua como oncologista no Departamento de Tumores Geniturinários do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina da USP. Possui um afeto especial pelos cuidados paliativos e escreve algumas de suas experiências com os pacientes como forma de estendê-las para os leitores. João, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Eu estou muito feliz, né? Muito contente com o convite. Estar aqui para falar de um tema tão especial e tão caro para mim. É sempre um prazer e também estar aqui com vocês do canal. Eu que sou um pós-graduando de oncogeriatria, tenho aprendido bastante e tenho me encantado cada vez mais com essa área e fico muito feliz de estar aqui para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Sobre espiritualidade. Agradece, né? Essa oportunidade de estar com você. A gente tem essa oportunidade como algo muito especial aqui do nosso podcast. Eu gosto muito de ler coisas sobre a história da medicina, né? E, na verdade, a história da medicina começou com cuidado, né? A gente não tinha muito o que oferecer, né? Em tempos remotos, do ponto de vista de cura. Então, a história da medicina, nos seus primórdios, ela se confunde muito com a história da espiritualidade em muitos povos, né? Em muitos povos antigos, e mesmo em povos tribais da atualidade, né? O sacerdote ou aquele indivíduo que ocupa a posição do cuidador da espiritualidade, né, da sua comunidade, ele é também o responsável pelos cuidados daqueles que adoecem, né, e foram, durante a história da humanidade, responsável pelos cuidados de quem adoecia. Em algum momento da história isso se perdeu. E aí a medicina, né, muito técnica, muito pautada nos achados científicos, ela acabou separando o cuidado dos corpos e o cuidado das almas, né, que eram coisas tão próximas. Só que hoje a gente já tem muita pesquisa, a gente já tem muitos trabalhos científicos falando da importância da espiritualidade em saúde. E isso volta à tona cada vez mais e as pessoas começam a falar cada vez mais sobre isso, a estudar cada vez mais. Eu acho que é sobre isso que a gente quer conversar aqui hoje, João. E aí, para começar essa conversa, muita gente faz muita confusão entre espiritualidade e religiosidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e qual a diferença desses termos. E é super importante essa questão da história da medicina, porque nós evoluímos muito, né, em diagnóstico, em tratamento e dentro da oncologia de forma muito exponencial. E isso realmente ficou meio que de lado. E com as evidências científicas, com todas as questões, assim, acho que na cabeça de um oncologista a gente precisa de uma evidência científica, né? Então, trazer e resgatar essa forma, não daquela forma tão primitiva, mas também entender que nós somos seres espirituais, né? O nosso paciente é um ser espiritual. E nós podemos utilizar disso, e nós temos evidências que utilizar disso traz qualidade ao nosso cuidado, ao nosso trabalho, né? Então, muito se confunde o que é espiritualidade do que é religião, religiosidade.
digamos que a espiritualidade, nessas vertentes humanas que nós temos de ética, de princípios, são esses termos que nós utilizamos, a forma como nós vivemos, em que nós nos ligamos a um transcendente, né? A um sagrado, seja ele qual for, né? E a religiosidade, ela é mais algo coletivo, né? A história de um povo, de uma tradição religiosa. E geralmente a religiosidade está ligada a um Deus, a um livro, a um profeta. E digamos que é uma espiritualidade vivida no coletivo, né? Que é importante também, né? Mas trazendo aqui para a discussão, eu acho que nós temos que separar realmente isso. Não estamos aqui para falar sobre religião em si, mas a espiritualidade de cada um, né? Muitos desenvolvem isso a partir de uma religião, e isso é muito válido, mas a espiritualidade num sentido mais amplo. Então, assim, são coisas que se confundem, mas que se separam em vários contextos. E realmente não é uma forma de romantizar a medicina ou de romantizar o sofrimento, não é isso. É de realmente nós termos como cuidar do paciente de uma forma mais global. Até a Organização Mundial de Saúde, ele coloca como a definição de saúde isso, né? A saúde é algo que está em equilíbrio, a saúde física, o campo emocional e o campo espiritual também. Então, é um bem-estar em todas essas esferas, né? Então, a própria definição do nosso órgão maior, né, da Organização Mundial de Saúde, nos fala sobre isso. E por mais que nós sejamos técnicos, por mais que nós sejamos peritos, muito precisos nas nossas prescrições, nos nossos estudos, trazer e resgatar essa espiritualidade como uma forma de cuidado para o nosso paciente é um ganho que, por mais que a ciência nos mostre, mas visivelmente no nosso dia a dia nós vemos que pacientes mais espiritualizados, eles têm um enfrentamento melhor, eles têm menos chance de desenvolver uma ansiedade, depressão, eles têm menos efeitos colaterais do nosso tratamento. Então, assim, é algo muito palpável que a gente tem que discutir e trazer isso para a nossa prática. Eu ia te perguntar isso mesmo, né? A gente já tem pesquisas, né, que mostram isso, que mostram esses benefícios. O Isso. que mais as pesquisas mostram para a gente em relação à Então, espiritualidade em até saúde? fui fazer uma revisão para poder estar aqui, né? Uma revisão bibliográfica, e eu encontrei mais de 40.000 artigos só no Brasil sobre espiritualidade e saúde, né? Então, são conceitos novos, são campos de estudo que têm surgido, por exemplo, o coping religioso, né? Aquela questão em que nós utilizamos algo do paciente, uma crença, uma espiritualidade, como uma forma de favorecer o tratamento daquele paciente. E por mais que sejamos por exemplo, eu como oncologista que estou sempre diante de um paciente que está fragilizado pelo diagnóstico, fragilizado pelo próprio tratamento, a família adoece também junto, né? Então, por que não abordar isso como uma forma de fazer aquela família enfrentar aquilo melhor, o paciente enfrentar aquilo melhor, e até oferecer um controle de sintoma melhor para o meu paciente, né? Menos ansiedade. E nós estamos ali diante do nosso paciente e nós temos uma responsabilidade de gestores da saúde desse paciente. E trazer a saúde física, trazer a saúde orgânica é muito óbvio para a gente. Mas trazer a saúde espiritual é um desafio, né? Então, o paciente ele pode se utilizar de sua religião e de sua espiritualidade até como uma forma negativa, como um sentimento de culpa, como um sentimento que não ajuda, que é o que a gente chama de coping negativo. Então, quem que vai chegar para esse paciente e transformar isso, por exemplo, num coping positivo, né? Quem que vai citar, olha, eu queria que um dia nós pudéssemos abordar isso numa consulta como a gente aborda exercício físico, dieta, né? Isso é importante também, né? Então, assim, nós vamos estar com aquele paciente, o paciente oncológico e o oncologista é uma relação de muito tempo, desde o Longa, né? diagnóstico, de uma adjuvância, de uma possível recidiva, jornada, né? é uma jornada, né? E falar sobre espiritualidade não é só no momento
de terminalidade, de finitude, em que as coisas parecem que não estão indo tão bem. É uma coisa que tem que começar ali no começo mesmo, né? O mais. Um pleonasmo que parece começar do começo, mas é justamente isso. Lá na faculdade nós aprendemos o seguinte, que na identificação da nossa anamnese a gente pergunta sexo, estado civil e às vezes até não valorizamos a pergunta de religião, espiritualidade. E nós, naquela primeira consulta, naquela primeira abordagem, já temos que conhecer isso. Né? Por exemplo, um paciente testemunha de Jeová. Isso é importante para mim, na minha quimioterapia, na toxicidade hematológica, naquilo que aquele paciente crê e que eu não posso invadir, eu não posso desrespeitar. Mas isso também eu tomei como, para mim, como que uma obrigação minha já conhecer o paciente como um ser espiritual, porque um dia pode ser que aquela informaçãozinha lá do começo da anamnese seja importante para mim no tratamento, não só na questão de toxicidade, mas conhecer e permitir que aquele paciente esteja conectado com você de alguma forma. Isso é importante, né? Eu ia até te perguntar sobre isso, né? Muitos profissionais, eles não se sentem preparados para abordar a espiritualidade, né? Alguns se sentem invadindo, né? Sim. Questões íntimas do paciente, então eles se sentem invasivos, constrangidos, mas como você falou, né? Assim, a gente aprende a fazer isso na anamnese, mas na verdade a gente pergunta de religião, a gente acaba não se aprofundando nessa avaliação. Então, como que a gente pode fazer isso de forma prática, né? Que tipo de questionamento eu posso fazer para o meu paciente para entender qual é para ele a importância da espiritualidade na vida dele, Sim. né? E é importante que tenhamos esses momentos de discussão para a gente mostrar o que isso faz diferença, mostrar que isso é importante. Para convencermos um profissional, um colega a fazer uma conduta, a gente tem que mostrar que aquilo vai fazer diferença, né? Então, é uma questão muito pessoal, não é todo mundo que se sente à vontade de conversar sobre aquilo, vai muito da nossa própria espiritualidade, então muitas vezes eu tenho que reconhecer qual é a minha espiritualidade, independente da minha religião, por exemplo, eu fui um ser sempre muito espiritual. A minha religião católica sempre foi algo muito forte para mim. E aí eu, buscando disso, eu me coloco a serviço do outro, e isso é o meu propósito, o meu sentido. Mas, independente disso, eu acho que se a gente entende que aquilo faz diferença para o nosso paciente, já é um primeiro passo. E que bom que nós estamos aqui discutindo sobre isso, né? Então, assim, não é nada invasivo, não é uma coisa que a gente faz num momento só. Então, é um Contínuo. contínuo, né? De passar a entender. Claro que numa primeira consulta a gente tem que comunicar, a gente tem que estadiar, diagnosticar, fazer um plano de tratamento. Então, muitas vezes a nossa consulta não permite isso, mas é algo que a gente tem que conhecer ao longo do tempo, né? E assim, é muito individual de cada um. E até eu estava pensando, né? Por exemplo, eu entendo a minha espiritualidade e ela é muito importante para mim, e eu não posso medir a minha espiritualidade pela espiritualidade do paciente, nem a minha religiosidade pelo paciente. E o que eu noto muitas vezes é que o próprio paciente ele não consegue entender isso. Então, talvez seja um momento que eu consiga entender junto com o paciente. Muitas vezes eu pergunto e o paciente se sente perdido, ele não consegue falar. Ele não consegue falar claramente, nem sequer a religião. E às vezes ele responde ali o que a família dele é, mas que ele não tem uma vivência. Então isso é um desafio para o próprio paciente, não é só para o profissional, né? Então, entender que o profissional pode ser até ateu, pode ser sem uma espiritualidade definida, mas que aquilo que ele faz, ele está fazendo pelo paciente. Por exemplo, o que eu prescrevo de quimioterapia, eu posso entender a dose, posso entender os efeitos colaterais que eu posso esperar, mas eu nunca vou saber o que é aquela quimioterapia. É uma coisa que eu prescrevo para fazer efeito no outro e não para mim. Então, por mais que o profissional tenha essa dificuldade de abordar a espiritualidade, independente dele ter espiritualidade ou não, ele tem como abordar isso como prescrever uma quimioterapia. O efeito não é nele,
né? Mas é no paciente. Então, assim, é uma dificuldade não só para o profissional, mas é uma dificuldade para o próprio paciente. E isso é uma construção. O paciente oncológico, por exemplo, aquilo que me cabe, o paciente oncológico, ele se vê diante da dor. Estar diante da dor, da incerteza, da ansiedade, ele mexe com muitas coisas interiores que talvez ele não estivesse preparado, né? Então, o adoecimento, esse processo de muito tratamento, de muitas abordagens, de comunicações difíceis, coloca esse paciente diante de uma situação de incerteza. E isso mexe muito com aquele paciente. E por mais que eu esteja preocupado com o tratamento, com a resposta, com a sobrevida livre de progressão, com a sobrevida global, eu tenho que entender que eu também sou responsável da forma como aquele paciente vai caminhar até que a gente alcance isso. Né? Então, é um desafio até para o próprio paciente, que dirá para o profissional. Eu acho que foi muito bom o que você falou, foi só uma parte que você falou, que é a questão do propósito. A gente tem a gente sempre costuma falar de doença, né? Eu acho que com o processo de envelhecimento a gente também precisa aprender a falar de saúde e de longevidade. O que levam as pessoas a viver mais, né? Se a gente for falar das Blue Zones, né, que são as regiões do mundo onde tem o maior número de centenários, o que eles têm entre os 9, né, as 9 condições comuns entre eles, né? Uma é o propósito. Por que eu estou aqui? Qual é o meu objetivo na vida? Que você trouxe muito bem, né? E a gente vê que uma pessoa com propósito, ela tem um enfrentamento totalmente diferente, não só para a doença, mas para a vida como um todo. A fé, independente da religiosidade, e a sua tribo. O senso de né? pertencimento. O senso de pertencimento. Né? E a gente vê, como você falou, né, que a questão da religião, ela está sempre associada a um grupo. Né? E a gente tem diversas evidências científicas que para essas pessoas que têm uma religiosidade definida com a sua tribo, né, independente da religião, elas vivem mais porque elas têm mais suporte, né? E não só nesse momento que a gente está falando de longevidade, mas também para os pacientes que passaram dessa etapa e estão no survivorship. Tem diversas evidências que os pacientes que têm maior espiritualidade têm menor recidiva de doença. Eles têm um enfrentamento melhor. E a gente tem que falar sobre isso, né? Porque a gente tá acostumado sempre doença, mas... E esse paciente que sobreviveu do câncer? Porque, infelizmente, muitas vezes existe essa punição, né? De que o câncer, por algum motivo, veio, né? Pra sentenciar aquele paciente, uma penitência para ele, porque por algum motivo ele deveria estar passando por isso. E não existe isso. Isso é muito doloroso, né? Então, a partir do momento que esse indivíduo ele tem um propósito, ele tem uma espiritualidade, ele vai viver mais. E, incrivelmente, tem evidência que reduz a recidiva da doença, né? Isso é incrível. Então, vai muito além do que só... Eu trouxe você justamente aqui, porque eu acho que você traz muito isso, né? Na sua fala, você compartilha isso com a gente, de ser além da doença. Quando a gente fala de fé, a gente tem que falar em todos os cenários. E para nós que estamos saudáveis, para podermos viver mais e melhor, né? E a gente precisa, na saúde como um todo, falar sobre isso. Eu acho que o profissional de saúde, a gente precisa entender que isso vai impactar em como essas pessoas vão envelhecer. Né? Como elas vão viver, né? Isso. E a confiança que o paciente tem em nós muitas vezes nós somos quem estamos ali diante dele em cada consulta e ele pode abordar, então, por exemplo, uma percepção de um coping negativo, de uma culpa, de uma coisa que precisa ser espiada. Talvez seja você que perceba isso. Então, se você não abre aquela discussão, aquele paciente pode ficar curado com sua quimioterapia, pode sobreviver, mas ele vai ficar vezes por muito tempo, talvez, com esse sentimento, em guardando um sofrimento, sofrimento, né? E é né? justamente isso do núcleo espiritual no conceito de saúde. Nós temos pacientes curados, sem evidência de doença, e que são doentes, né? Então, são espiritualmente doentes. E nós estamos ali, você falando, Janine, eu lembrei do Viktor Frankl, que é aquele neuropsiquiatra austríaco que eu sou apaixonado pela escrita dele, e ele falava justamente isso. A vida, ela se torna insuportável não pelas circunstâncias, mas pela falta de propósito e sentido, né? Então não é o câncer que torna a vida insuportável, não é a doença, não é um desemprego, não é uma perda, não é um luto,
Mas o que nós vemos de angústia num paciente, por exemplo, que está caminhando para a terminalidade, muitas vezes é porque ele viveu a vida dele e não descobriu um propósito. E Uhum. ali ele precisa descobrir em poucas semanas, em poucos dias. Fica urgente, né? Isso, e as coisas básicas, por exemplo, de sentar numa mesa para tomar café da manhã com sua família, se torna urgente. E aquilo ali se passou e você não viu aquilo um sentido e um propósito. Então, é bom que nós possamos falar disso não apenas para os nossos pacientes, mas para todo mundo que está aí, Sim. que não precisa passar pela experiência de uma dor, da experiência do câncer, de um adoecimento, para perceber que a urgência tem um sentido, né? A minha espiritualidade pede isso de mim, né? E qual é o meu sentido? O sentido de estudar e de ser o mais técnico possível e também ser sensível para essas dores dos pacientes, né? A minha quimioterapia vai fazer efeito daquilo que eu fizer, mas essas percepções que são muito tênues na nossa consulta, por mais que eu diga, não, mas perder tempo com isso, mas não é Não é perder, é perder, ganhar né? tanto naquele paciente. Por mais que nós tenhamos uma consulta com tantas coisas para cuidar, mas eu sempre coloco ali no finalzinho da consulta, né, já encaminhando o Uhum. paciente para a porta. E aí, como é que você está diante de tudo isso? O que que você entendeu? O que que a gente pode mudar, né? Então, não é esperar a casa cair, porque muitas vezes eu às vezes pego pacientes que já foram seguidos muitos anos e muitas vezes cai no meu colo um paciente que já está em vias de terminalidade. E quando a gente faz a abordagem da espiritualidade com eles e a gente diz, olha, você quer chamar o seu líder religioso, o seu padre, e eles se assustam. Quer dizer que eu vou morrer? Quer dizer que é grave? Então a gente vê que às vezes a espiritualidade foi trabalhada muito tardiamente e ele não entende que aquele momento em que a gente tenta acolher e tenta oferecer a religiosidade de uma forma positiva é porque ele tá para morrer, né? Então, É associação na é sociedade associar. mesmo, né? Então, chamar um padre no hospital é porque já não tem mais o que fazer. E não é assim, né? Nós temos, por exemplo, a minha religião católica, ela tem fórmulas expiatórias, né? Daquele paciente se reconciliar, daquele paciente. Então, o que que a gente precisa entender das outras religiões? Por exemplo, tiveram casos de terminalidade que eu tive que estudar a religião do paciente. Eu tive um paciente em terminalidade, uma cigana, e eu não entendia. Eu tive que entender qual é o processo de morte, quais são os rituais de passagem desse povo. E aí eu entendi que um familiar específico tinha que vestir uma roupa específica. E aí eu fui acolher. Então, o que que você precisa? O que que vai precisar quando acontecer? O que que você vai precisar? Então, assim, por mais que eu seja católico, mas eu me formei para o mundo, para o judeu, para o ateu, para Uhum. todos, para o povo, né? Isso não me tira do meu propósito. E também você saber trabalhar essa espiritualidade não como confundir, né? Muitas vezes nós temos colegas que têm a espiritualidade até muito forte, mas parece que quer impor aquilo que ele vive. Uhum. Então o paciente está ali numa situação super confusa, a família desesperada e não acho que é o momento de a gente Eles estão dizer, muito olha, vulneráveis, né? vulneráveis. Hum. Então acaba que uma informação fora do lugar acaba tomando uma proporção. Então a gente vê o quanto que isso é importante na abordagem, né? Então, assim, prescrever a quimioterapia é um protocolo, né? A gente vai lá e prescreve aquela rotina. Mas, assim, ver além do paciente que adoece, e isso é muito forte, né? De ver um paciente curado, mas que parece que está doente todo o tempo. Ele só fala sobre câncer, ele só procura sobre câncer, ele só lê sobre câncer. E ali eu tô com um PET zerado, Uhum. anos, e aquele paciente não consegue se desvincular. Então, eu, como gestor dessa situação, e também temos a equipe multidisciplinar para nos ajudar nisso, né? Mas eu estou ali como aquele que está em mais contato. O paciente vai se abrir mais comigo. E eu tenho que ter essa percepção, né, de como ajudá-lo. Você me fez lembrar de uma paciente, até me emocionei, assim, que era uma paciente jovem, né, com, enfim, nas últimas semanas de vida, por câncer, tudo no meio da pandemia, então, assim, naquele caos que a gente estava vivendo da pandemia, e essa paciente queria ver o mar.
né? E ela tinha uma religião, né, de matriz africana, enfim. E ela queria ver o mar, e a gente muito difícil assim para levá-la por conta da condição clínica dela. E a gente tentou fazer uma visita virtual, né? Usou óculos de realidade 3D, enfim, com o barulho do mar. A gente tentou várias coisas e ela falava: foi bom, mas eu preciso estar na frente do mar, eu preciso estar na frente do mar. Enfim, a gente acabou fazendo uma ação no hospital e a gente levou ela para Santos, né? Para ficar em frente ao mar. E ela queria fazer um ritual. Ela queria fazer um ritual que para ela, dentro da espiritualidade, da religiosidade dela, era importante naquele momento, né, de passagem dela, da possibilidade de passagem, poder fazer aquele ritual. E tinha que ser no mar, assim, a gente levou a cadeira de rodas dela até a beira do mar, ela pôs os pés no mar e pediu para ficar um tempo sozinha, né, então a gente se afastou um pouco e deixou ela fazer as orações, as rezas dela, ela queria fazer um ritual. E aquilo para ela era muito importante, né, assim. E é terapêutico, né, para o paciente, principalmente numa situação dessa, em que nós profissionais também nos angustiamos, né? Então, eu não tenho, da forma mais prática do nosso trabalho, o que oferecer. Nós medicamos, mas entendemos que se formos muito além, atrapalhamos mais do que ajudamos. Então, até nessa escassez de condutas, por que não, né? Entendendo os riscos, né, de transportar. Muitas vezes essas situações ganham a mídia. Ah, o paciente queria ver o paciente queria casar, e nós vimos aquelas fotos, tudo. Não como uma forma de humanismo barato, mas nós não conseguimos ter noção do quanto aquilo foi importante importante para para o o nosso paciente. paciente, independente do que for, né? Então, acessar isso, eu acho que é uma das coisas mais gratificantes do meu trabalho e da minha forma de abordar, né? Eu fico sempre pensando, e eu falo para Deus, olha, se não for assim, eu não tem sentido para mim, né? Então, se for só para prescrever e para ver exames, eu acho que isso não tem sentido. E é justamente aí que eu encontro o sentido, né, de que Seu propósito. minha vida pode até se tornar insuportável, mas não vai ser por falta de sentido nem de propósito, né? Então, o quanto eu aprendo com o meu paciente, né? Eu sou aproveitador de histórias, né? Eu me aproveito das histórias dos outros e por isso que muitas vezes eu trago isso na leitura, né? Eu sempre gostei de escrever e às vezes eu passo por aquela situação e eu fico pensando, nossa, que momento que eu vivi agora, mas eu não queria guardar só para mim. Então, às vezes, ali em casa, no cansaço, vira um texto, vira uma foto, e aí eu posto, para que outras pessoas também possam entender e não esperar adoecerem, não esperar perderem para conseguir viver um propósito de poucos dias ou semanas, né? Então, trazer esse tema aqui é algo que me encanta, que me deixa muito feliz, né? Então, por isso que sempre, né? Quando me convidam para falar sobre isso, eu dou o sim, depois eu vejo o que que eu faço com o resto, Muito né? obrigada. Porque eu acho que isso é importante tanto para os nossos colegas, quanto para os nossos pacientes, para os pacientes que têm vivido isso, mas também para as pessoas em geral, para as pessoas saudáveis, né? Nós somos seres espirituais, nós precisamos disso como um recurso de enfrentamento das nossas dificuldades, seja elas quais forem, né? Não apenas na doença, né? E é justamente isso. Seres espirituais, eles vivem mais, independente de qualquer coisa. Viktor Frankl, ele, na sobrevivência aos campos de concentração, ele muitas vezes descreveu, por exemplo, e tinham muitos padres, tinham muitas pessoas religiosas naquele campo de concentração. E ele observava que, por exemplo, tinha um grupo de religiosos em que trancavam para morrer de fome. E passavam semanas, eles não morriam de fome. E muitas vezes eles desistiam daquela pena de morrer de fome e eram fuzilados. Porque eles ficavam rezando, porque eles conseguiam entrar em contato com os outros que não eram religiosos. Então acabava que aquela tribo e aquele grupo de pessoas que viviam aquela religiosidade de forma específica
elas encontravam sentido no sofrimento e elas não morriam, a ponto de serem fuziladas porque não morriam de fome. Então, isso é muito, assim, é difícil comparar. Mas por que Uhum. não entender dessa forma? Né? Por que não entender que alguém que tem uma espiritualidade, que passa por um tratamento oncológico, temos dois grupos de pessoas que fazem o mesmo tratamento, porque essas têm menos depressão, menos ansiedade, menos sintomas, efeitos colaterais e vivem mais, até recidivam menos, né? Se nós temos estudos que mostram que a perda de peso e atividade física reduz a recidiva. E por que não fazer essa correlação, quem sabe um dia, de forma Uhum. muito evidente, com curvas que se separem, né, Uhum. como a gente gosta de ver, eh, sobre a questão da espiritualidade. Eu acho que tem acho que ela conversa com a resiliência, né, e a gente já tem Uhum. muitos estudos mostrando também a importância Uhum. da resiliência para desfechos mais Sim. positivos em saúde. Eu acho que a espiritualidade ela conversa muito com a resiliência, né. Uhum. Eu acho que e a resiliência é isso, é sofrer sem se danificar, né? Então, o conceito físico de resiliência Uhum. de um material. E trazemos isso para nós, né? Então, assim, o sofrimento ele vai existir em algum momento da nossa vida, né? E eu tenho os meus sofrimentos também, por exemplo, eu tenho o meu luto, né? E aí eu estudo mais sobre luto porque eu agora entendo que o luto do meu paciente, da família do meu paciente, o quanto que é importante, né? E também encontrar o meu propósito de vida a partir de minha religião e de minha espiritualidade, eu também quero que aquele paciente tenha aquela espiritualidade. É aquele paciente que viveu 80, 90 anos, está ali, mas que ele teve uma vida que se entregou ao trabalho, que não teve muito tempo para a família, e é que ali no final ele vê que tudo que passou parece que não valeu a pena. E aí nós estamos diante desse paciente, né? Então, trazer, mesmo que seja por pouco tempo, mas trazer esse sentido e fazer com que aquela espiritualidade, né, ele tenha um benefício para aquele paciente. Eu lembro de um paciente que eu não conseguia enxergar qual era a espiritualidade, ele não conseguia, ele não cria em nada. E aí, no final, eu disse: Olha, qual que é o seu time de futebol? E ali eu fui trabalhar o sentido da vida Uhum. dele sobre o time de futebol. Por mais que eu não tenha conseguido identificar aquilo que era uma espiritualidade não maior e não menor, ser diferente ou não da minha, mas por mais que eu não entendesse tanto de futebol, eu disse: Olha, qual que é o seu time de futebol? O que que você espera, né? Então é isso, são coisas assim, que não tomam meu tempo, que eu não preciso de custo, né? Não tem custo a gente trabalhar a espiritualidade do paciente. Uhum. Nós que dependemos muitas vezes de serviço público, trabalhamos em serviço público, qual que o custo disso impacta na minha consulta? Talvez alguns minutos que vão fazer diferença para aquele paciente. Eu não preciso que isso caiba dentro de um APAC, de um tratamento. Eu posso fazer isso toda hora, da forma como eu quiser. E não vou ser nem um pouco invasivo. Eu vou pedir permissão, né, de entrar naquilo, né? Se ele se sente confortável, se ele quer trabalhar, não é algo que eu chegue e já converse dessa forma, né? Então é isso que nós conversamos de um contexto da primeira consulta até os momentos mais difíceis, os momentos bons de exames bons. Então, também trabalhar a espiritualidade em momentos bons é algo que nos abre portas para aquele paciente, não é só Importante. na dificuldade, né? Então, olha que bom, deu certo, o PET melhorou, então continua, o que que a senhora acredita, o que que nós podemos fazer para melhorar? E assim, muitas vezes, né, dizer, então, tem alguém que você não fala faz tempo, tem alguém que você precisa falar alguma coisa importante. Então são essas coisas assim que, por mais que o paciente estranhe, um médico falar de quimio e logo em seguida falar sobre isso, mas é porque eu acredito que isso faça diferença, né? Você acha que é papel só do médico abordar as necessidades espirituais de um paciente ou os demais membros da equipe também podem fazê-lo?
Não, essa questão até que nós conversamos sobre equipe multidisciplinar e interdisciplinar, nós temos, por exemplo, a psicologia, que trabalha muito com coping, né, sobre a resolução de culpas, isso pode ser feito, até o fisioterapeuta naquele manejo, entender, puxar um assunto ao paciente, né, então nós vemos símbolos religiosos na beira do leito, por que não abordar e entender qual é a religiosidade daquele paciente? E às vezes é uma visita que está ali, uma equipe que veio para fazer alguma coisa tão diferente. Nas internações, nós temos a capelania, né? Mas a internação é a minoria do tempo de vida do nosso paciente. Então, é na consulta e nas abordagens de cada vez, né, que nós vamos nos encontrar com aquele paciente que nós devemos abordar, né? Não esperar para a capelania fazer isso, não esperar para uma situação difícil. É trazer a espiritualidade não para apenas um momento difícil, né? Mas também para aqueles momentos bons e você vai conhecer o quão aberto aquele paciente é para trabalhar isso, né? Então, nós temos sim uma equipe, nós trabalhamos em equipe, né? Na oncologia e na oncogeriatria mais do que em tudo, né? Mas não é uma responsabilidade única de um líder espiritual, né? Então, eu tenho que aprender que aquilo é importante para aquele paciente, mesmo sem entender e sem estar dentro daquele contexto religioso, né? Mas que eu sei que é importante, é a quimioterapia que eu prescrevo, mas que não vai fazer efeito em mim. Mas eu tenho que prescrever. Então, abordar aquilo não vai fazer efeito em mim, mas eu tenho que entender que aquilo vai fazer diferença no paciente. Você sabe que eu trabalhei um tempo no hospice do ICESP, né, no NASCE. Ah, E na época que eu estava lá, quando a gente fazia as reuniões de equipe, né, a gente levava as nossas angústias para o capelão, né? é. Olha, o senhor precisa ir no leito tal, porque fulano está me falando isso, está me falando aquilo, o senhor precisa ir, né? E assim, às vezes era o médico, às vezes era o enfermeiro, às vezes era assistente social, trazendo angústias espirituais para o paciente. E aí ele ia para a beira do leito e o paciente não falava nada para ele daquilo que tinha trazido. E aí ele falava pra gente, ele falou: "Vocês precisam entender uma coisa, o paciente escolhe com quem ele quer falar. Sim. Sim. Você foi o escolhido. Vamos lá, como é que eu posso te ajudar, né, a lidar com essa situação? Como é que eu posso te instrumentalizar para você dar o apoio que ele está precisando? Eu não fui o escolhido, você foi o escolhido". Então eu achava isso muito legal também. Precisa de vínculo, né? Precisa. E eu lembro que na época que eu era residente lá no Hospital de Amor de Barretos, eu tinha o meu caderninho para registrar essas questões de espiritualidade. Então, por mais que naquela nossa vida de residente fosse tudo tão corrido, e aí aqueles pacientes que ficavam mais tempo, que nós conseguíamos sentar e conversar um pouco mais, e eu sempre perguntava: "E você é batizado? Você quer batizar? O que que é importante para você agora?" E aí eu ia lá, anotava, e aí eu ia pro capelão: "Olha, paciente do leito tal, ele quer batizar. Vai lá e resolve isso para mim, porque eu não consigo batizar." Então, assim, conhecer esse mundo do paciente é algo muito especial. Aquilo que eu não entendia, que era uma religião alheia à minha, eu ia tentar entender para eu ver como que ajudava. E muitas vezes eu tinha que entrar em contato com aquele líder lá e dizer: "Olha, eu estou com um paciente seu que está precisando disso. Eu não entendo muito, mas eu preciso de ajuda." E aquilo fazia uma diferença muito grande, né? Então, a minha formação foi imersa nisso. Então, eu acho que trago isso muito forte por algo que eu vejo que é importante e que eu luto para que seja importante. Ser médico é o que eu sei fazer. Então, eu vou trazer aquilo que eu tenho um afeto para dentro do que eu trabalho. E com tudo isso que nós conversamos sobre evidências, sobre como isso realmente traz benefício para o nosso paciente, eh, eu permaneço com esse firme propósito de fazer isso muito individualmente dentro de cada consulta. É algo que não se vê e é algo que a gente não consegue medir como uma qualidade por exemplo, isso não está totalmente evidenciado no nosso prontuário, mas que nós possamos observar isso.
e também para discutir para que outras pessoas se Comecem a interessem fazer, né? sobre isso. A gente tem alguns instrumentos validados, né, na literatura para avaliação de necessidades espirituais. Você acredita que utilizar esses instrumentos possa auxiliar o profissional que Uhum, possa ter um pouco mais de dificuldade de abordar esses sim. assuntos, que, né, assim, quais são as vantagens e talvez possíveis Uhum. desvantagens dos instrumentos? Eu tenho ficado cada vez mais encantado com as escalas, né? Como estudante da oncogeriatria, eu tenho visto o quanto que isso ajuda. A espiritualidade, ela não é tão clara, ela é muito subjetiva para caber numa escala, mas nós temos sim escalas, por exemplo, escalas de bem-estar espiritual, em que tem as pontuações lá, então para quem não tem a rotina, isso ajuda muito, mas que não fique algo tão técnico, né, de dizer, olha, pontua nisso, nisso, que seja uma coisa mais livre, né, e nós não temos como medir um ser humano tão rigorosamente para caber naquela caixinha, né? Do que é mais ser espiritual do que não. Mas eu acho que mais do que identificar que grau de espiritualidade do paciente, é o que nós vamos fazer com isso. Se eu faço uma escala e eu não sei o que fazer com aquela escala, não vai servir de nada para mim, né? Então, temos sim que valorizar, são coisas validadas, são coisas estudadas para isso, mas também lança o desafio de dizer o que que nós vamos fazer agora com isso, né? Então, eu acho que o desafio está aí, né? De conhecer o paciente ao ponto de entender que aquilo vai ajudar e aquilo não. Quando eu vejo que aquela religiosidade vai ajudar mais como um coping negativo, eu tenho que desviar aquilo, né? E de não trabalhar aquela culpa e não tornar aquilo tão evidente, né, para o paciente. Talvez a minha melhor forma de trabalhar seria essa, né? Então, o que que vamos fazer com esse dado, né? Importante, né? Bom, infelizmente a gente vai precisar terminar, mas antes disso, eu queria que você deixasse dicas práticas para quem quer começar a incluir a abordagem da espiritualidade na sua rotina. Uhum. Eu acho que fazer com que as coisas sejam mais precoces nessa abordagem facilita muito. É aquele paciente que está ali na primeira consulta, que está bem, que está com a cabeça aberta para aquilo. Então, fazer essa abordagem, esse primeiro conhecimento, é algo que vai ficar ali no seu prontuário como uma chave que uma hora você pode usar, né? Então, não ter medo de ser invasivo, é uma primeira pergunta, é um dado, né? É como sexo, estado civil, isso é um dado, você vai utilizar disso. Pode causar uma estranheza no começo, mas não é numa primeira consulta que nós vamos conversar sobre tudo, né? Então, trazer isso com precocidade, assim como nós estudamos que o cuidado paliativo ele tem que ser Uhum. abordado de forma mais precoce, não apenas quando realmente parece que as coisas tomaram um rumo um pouco mais difíceis. E nós temos, né, estudos que mostram isso, que pacientes em cuidados paliativos mais precoces, eles têm mais qualidade de vida e até teve impacto de curva de sobrevida, Sobrevida, né? né? Então, é aquela mesma quimioterapia que eu uso como adjuvância, que ali parece que algo tão simples, parece que ganha também. Então, é uma soma, né? Então, é um desafio, mas o que eu acho que nós temos que entender, como seres humanos mesmo, é entender a nossa espiritualidade, entender o quanto que aquela espiritualidade é benéfica para nós, porque aí a gente consegue abordar isso melhor com o nosso paciente, e seja onde nós trabalharmos, né? Então, eu acho que a precocidade é uma boa chave para a gente conseguir abordar isso ao longo de um tempo aí razoável que nós ficamos com o nosso paciente. João, onde o nosso público te encontra? Bem, eu tenho o meu Instagram, né? @JoãoCRMMT. E lá eu tenho como me encontrar. E é um Instagram bem pessoal, mas que ali é um propósito, uma essência, né? Então tem desde textos muito profundos, mas tem também coisas do meu dia a dia.
Mas é para mostrar também que nós somos humanos, né? Que nós temos nossas fraquezas, nossas dores, que por mais que na consulta nós pareçamos intactos naquilo que nós estamos vivendo, mas que nós não somos frios e temos sentimento, né? Então, dar essa abertura para o paciente nos acessar também é importante, né? Então, no meio da consulta, o paciente, eu vi que o senhor viajou, não sei o quê. Então, aquele paciente, eu dei permissão dele entrar na minha vida, né? Então, assim como um dia eu vou pedir permissão para entrar quando eu precisar, né? Então, isso é importante. E eu fica aqui como uma mensagem final essa busca nossa de cada dia sobre um propósito, sobre um sentido, e que a vida não é insuportável pelas circunstâncias, mas pela falta dessa sensação de propósito, né? Então, eu faço isso da minha vida, tento fazer isso da vida dos pacientes e também tento também fazer isso eh, nas comunicações e fico mais uma vez muito grato por essa oportunidade de falar sobre aquilo que eu amo. É, deixar a nossa humanidade encontrar a humanidade do outro, Sim, né? sim, exatamente. Bom, profundo este episódio de hoje. Nesse episódio do podcast Oncogeriatria Brasil Convida, nós falamos sobre espiritualidade em saúde, em cuidados paliativos. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do João, acho que ela foi muito importante aqui para a gente, muito obrigada. E lembrar o nosso público de se inscrever no nosso site, nos acompanhar nas redes sociais, para ficar atualizado naquilo que se refere à oncogeriatria. Agradecemos a sua audiência e até o nosso próximo episódio.